A famosa máscara de Tutancâmon, um dos objetos mais conhecidos do Egito Antigo, tem uma história que talvez não seja exatamente que parece feita de ouro maciço e pesando mais de 10 quilos. Ela é uma das maiores obras-primas da arte egípcia. Por mais de um século, todos acreditaram que essa máscara dourada foi criada especialmente para o jovem faraó, que morreu ainda na adolescência. Mas alguns detalhes estranhos sempre incomodaram os especialistas. Pequenas inconsistências estavam lá, silenciosas, esperando para serem decifradas. E foi um acidente moderno que, por ironia, nos deu a chance de investigar essa peça icônica de uma forma nunca antes imaginada, levando a uma descoberta que pode mudar tudo. Vamos voltar para novembro de 1922, no Vale dos Reis. No Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter, após anos de busca, finalmente encontrou uma porta selada há milênios. Ao fazer um pequeno furo e espiar com uma vela, alguém perguntou o que ele via. A resposta de Carter se tornou lendária. Sim, coisas maravilhosas. Dentro da tumba havia um tesouro inacreditável. Carruagens douradas, tronos com joias, estátuas pintadas e milhares de objetos rituais. Mas a peça mais impressionante de todas estava guardada dentro de 3 caixões, encaixados um no outro. Ali repousava a máscara funerária de ouro de Tutancâmon. Pesando quase 10 quilos, ela era feita de ouro maciço e decorada com lápis lazuli e outras pedras preciosas. Os olhos, de quartzo e obsidiana, pareciam vivos. Para os egípcios, o ouro não era apenas valioso, era divino. Acreditava-se que a carne dos deuses era feita de ouro. Essa máscara não era só arte, ela tinha um propósito espiritual: garantir que a alma do faraó reconhecesse seu corpo na vida após a morte. Sem ela, seu espírito poderia se perder para sempre. Na parte de trás, o encantamento do Livro dos Mortos foi gravado para proteger o rei em sua jornada. Por décadas, a história parecia simples. A máscara foi feita sob medida para Tutancâmon. Mas, aos poucos, as dúvidas começaram a surgir. O primeiro grande problema era o tempo. As leis religiosas egípcias eram claras. Um faraó precisava ser mumificado e enterrado em exatamente 70 dias após a morte. Agora, imagine tudo o que precisava ser feito nesse curto período: esculpir uma tumba na rocha, construir 3 caixões complexos, preparar milhares de objetos funerários e, ainda por cima, criar do zero uma máscara de 10 quilos de ouro, cheia de detalhes. E tudo isso para uma morte completamente inesperada. A própria tumba de Tutancâmon parece indicar pressa. Para um faraó, ela é surpreendentemente pequena. Algumas pinturas nas paredes parecem inacabadas, como se os artistas tivessem sido forçados a terminar tudo correndo. O grande sarcófago de pedra até tem danos nas bordas, sugerindo que os trabalhadores tiveram dificuldade para encaixá-lo ali. E havia algo ainda mais curioso: muitos objetos encontrados na tumba não parecem ter sido feitos para Tutancâmon. Algumas estátuas tinham rostos diferentes do dele. Certas joias pareciam ter sido feitas para o corpo de uma mulher. Em vários artefatos, nomes haviam sido raspados e substituídos às pressas pelo nome de Tutancâmon. Foi então que os pesquisadores olharam para a máscara com mais atenção e notaram um detalhe intrigante: as orelhas estavam perfuradas. No Egito Antigo, brincos eram usados principalmente por mulheres e crianças. Um faraó adulto quase nunca era representado com as orelhas furadas. Esse pequeno detalhe abriu a porta para uma teoria surpreendente. E se a máscara não tivesse sido originalmente criada para Tutancâmon? E se, após a morte repentina do rei, os sacerdotes tivessem simplesmente reaproveitado uma máscara que já existia? Uma candidata óbvia para ser a dona original seria Nefertiti. O rosto dela é um dos mais famosos da história, imortalizado em um busto elegante. Nefertiti foi esposa do faraó Ahenaton e madrasta de Tutancâmon. Alguns historiadores acreditam que, após a morte do marido, ela assumiu o poder e governou o Egito como faraó sob outro nome. Depois disso, ela simplesmente desaparece dos registros. Seu túmulo nunca foi encontrado e sua múmia jamais foi identificada com certeza. Muitos documentos da época foram apagados ou alterados,
como se alguém quisesse remover sua memória da história. Se Nefertiti realmente governou como faraó, é muito provável que ela já tivesse uma máscara funerária preparada. Mas provar essa teoria parecia impossível. Qualquer exame mais profundo poderia danificar a máscara para sempre. Então, por anos, essa ideia permaneceu apenas como uma especulação entre especialistas. Até que, em 2014, o impensável aconteceu. Durante uma limpeza no Museu Egípcio do Cairo, um funcionário bateu acidentalmente na máscara. A barba trançada, um símbolo da divindade dos faraós, se soltou e caiu. O dano já era grave, mas o que veio a seguir foi pior. Em vez de chamar especialistas em restauração, a equipe do museu tentou resolver o problema usando cola epóxi industrial, o tipo de adesivo que você usa para concertos em casa. A barba foi colada de volta, mas o excesso de cola ficou visível para todo mundo ver. As fotos do erro se espalharam pelo mundo. Um dos artefatos mais importantes da humanidade havia sido reparado de forma improvisada. Para corrigir o desastre, uma equipe internacional de especialistas foi chamada. E durante esse processo de restauração, eles aproveitaram para realizar exames detalhados na máscara, usando tecnologia moderna. Primeiro, usaram fluorescência de raios-X para analisar a composição do ouro sem danificar a peça. Os resultados pareciam confirmar a história tradicional. O metal do rosto e da coroa era o mesmo. E os hieróglifos com o nome de Tutankhamon não mostravam sinais óbvios de alteração. Muitos acreditaram que isso encerrava o debate, mas alguns cientistas não estavam convencidos. Os raios-X podem mostrar a estrutura, mas não contam toda a história do metal. Anos depois, em 2024, uma nova tecnologia surgiu. Pesquisadores usaram um método extremamente avançado, capaz de analisar alterações microscópicas no nível atômico do material. Esse exame consegue identificar marcas de calor, pressão e manipulação que ficaram registradas nos átomos ao longo do tempo. Quando a máscara foi analisada com essa nova técnica, algo inesperado apareceu. Sob o cartucho com o nome de Tutankhamon, havia sinais de que o ouro havia sido martelado e remodelado. Em outras palavras, um nome anterior parecia ter sido apagado. O sistema conseguiu reconstruir digitalmente os traços originais. O nome revelado não era Tutankhamon, era Neferneferuaton, um dos nomes reais associados a Nefertiti. Outras descobertas surgiram. As orelhas perfuradas haviam sido preenchidas com pequenas peças de ouro da mesma liga. A área onde o rosto se encontra com a coroa apresentava marcas de aquecimento diferentes do resto da máscara, indicando que aquela parte pode ter sido modificada. Se essas interpretações estiverem corretas, a história muda completamente. Após a morte inesperada de Tutankhamon, os sacerdotes teriam enfrentado um problema urgente: preparar um funeral real em apenas 70 dias. Sem tempo para criar tudo do zero, eles podem ter reutilizado itens que pertenciam à governante anterior. Entre eles, talvez, a própria máscara funerária. O rosto teria sido ajustado, as características femininas alteradas e o nome original substituído. Assim, o jovem faraó foi enterrado com uma máscara que talvez não tenha sido feita para ele. Por mais de 3.000 anos, ninguém percebeu. A máscara continuou a ser exibida como o símbolo de Tutankhamon, enquanto sua história original permanecia escondida sob camadas de ouro. Hoje, ela ainda está lá, atrás do vidro, aparentemente perfeita. Mas, segundo esses pesquisadores, os próprios átomos do metal podem ter guardado uma memória silenciosa, uma memória capaz de revelar que, por trás do rosto do jovem rei, talvez esteja a história esquecida de uma rainha desaparecida. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se a máscara não era realmente de Tutankhamon, quantos outros objetos em sua tumba também não eram? Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!